tarde. Estamos agora entrando então no mês de junho e a abordagem deste mês será sobre mediunidade na infância. Por que falar sobre este tema? Porque é tão importante abordar, aprofundar e conhecer um pouquinho mais de como identificar e como lidar com essa questão da mediunidade na infância. Cada vez mais a gente percebe que as crianças elas estão com algumas falas, alguns comportamentos, né, talvez mais percebíveis do que alguns anos atrás. E cada vez mais também se observa em seu desenvolvimento alguns pontos extremamente importantes de serem observados e também de como podemos então direcionar isso de forma natural. Quero aqui hoje dizer para vocês que a temática ela engloba muitos assuntos e o porquê falar disso na infância, né? Porque é justamente aí onde ocorre um desabrochar da mediunidade. É onde está o início de todo o desenvolvimento mediúnico, a qual nós podemos intitular de mediunidade espontânea, ou seja, aquela que já se desenvolve, né, na criança, já vem isso no seu processo reencarnatório. E justamente é nessa fase, até os 7 anos de idade, então, que isso começa de uma forma mais intensa, ser percebível através de suas condutas, de seus comportamentos, de sua fala. E lidar com isso requer muita sabedoria e também, né, muitas questões de direcionamento para isso, né? Então é um assunto realmente que para muitos pais passa isso muito batido, podemos assim dizer, e talvez até com alguns questionamentos que tange aí a uma questão psiquiátrica, talvez até de psicose, ou qualquer outra algum outro distúrbio comportamental, né, a nível psiquiátrico, podemos assim dizer. Então esta foi a escolha, né, do Grupo Consciência em trazer isso um pouco à tona para que possamos também contribuir um pouquinho aí no mês de junho com alguns assuntos referente e direcionado então à infância, tá? E cabe aqui dizer também que a mediunidade na infância ela é discutida, sim, né, no Livro dos Espíritos, na questão 385, onde Allan Kardec fala, né, do seu ciclo e que se completa, então, até os 7 anos de idade. Isto é, até os 7 anos de idade, a criança ela passa por um desenvolvimento psicológico, onde já percebemos em muito tempo, né, ao longo da nossa existência, quer seja pai, mãe, tio, tia, primo, professor, ou também nossas próprias lembranças, né, desta época, que são os famosos, então, amigos invisíveis, uma questão de anjo da guarda, uns amigos imaginários, né, onde a criança ela acaba brincando com esses amigos. Então, assim, nessa fase, até os 7 anos de idade, o seu mentor, o seu espírito protetor, podemos assim dizer, está mais próximo, né, desse ser encarnado, que embora esteja num corpo de criança, seu espírito não é um espírito infantil, é um espírito onde o psiquismo está passando por uma jornada evolutiva, onde cada etapa ele vai aflorando e vai despertando determinadas fases. E é neste momento exatamente de amigos invisíveis, de visões, de ouvir vozes, da criança conversar, que está o X da questão. Porque quando se trata deste assunto, a família, né, os pais, eles devem tratar isso com muita naturalidade. Deve conversar com a criança, inclusive indagar a criança se esse amigo tem nome, qual é a idade, o que ele fala, o que ele faz, até mesmo para saber que tipo de comunicação está ocorrendo ali, né?
E também, a partir disso, né, entrar na brincadeira, entrar no faz de conta para obter as informações necessárias. Isso faz com que a criança sinta-se segura desses processos que estão acontecendo e que por vezes eles tendem a se amenizar com o passar dos anos, né? E como eu disse no início, uma questão de mediunidade espontânea, vai sabendo lidar com isso de uma forma muito natural. Ao contrário, quando a família observa esses comportamentos e começa então a amedrontar a criança, que isso é bicho papão, que isso é coisa do capeta, que isso são monstros, que isso são umas coisas indevidas, umas coisas que acometem a criança ao medo disso tudo, ela acaba se revertendo todo esse processo. Então a criança ela começa a ficar em uma fase de conflitos, de não saber se pode escutar aquilo ou não. Quando se deve então ter preocupação nesses casos? Justamente quando as vozes, elas são vozes que causam medo na criança, que causam insegurança, que estimulam a criança a ter alguns outros comportamentos agressivos, né? Que aí sim, nesse caso pode se tratar, né, de um outro fenômeno dentre eles, né? O que é muito comum, que é da obsessão em crianças, né? Que é, como eu disse, muito comum. Então, inclusive no livro, né, Mediunidade e Obsessão em Crianças, de Sueli Caldas, aborda, né, este tema com muita detalhes, né, de como isso acontece. Então, pais, se você tem uma criança, né, e agora me vem na mente aí uma criança muito próxima que fala muito dos amigos invisíveis, né, que eles estão ali e que fazem comidinha e que vão brincando e vai entrando naquele mundo, né, de, entre aspas, faz de conta, e lidar com isso, saber quem são, né, e tudo mais, você tá dando uma segurança ao seu filho. Lembrando que o seu filho, ele é um espírito encarnado e que está em evolução e que tem um processo reencarnatório pela frente. Então, devemos sim sempre orientá-lo com naturalidade, amor e respeito. Também assim, é muito comum para quem não, nós adultos, por mais que já passamos por esta fase, ter essa questão de medo, essa questão de dizer que tudo isso é mentira, né? Que isso é coisa da cabeça da criança, que ela está sendo perseguida ou algo do gênero, e também, né, levando a criança a crer então um estado de loucura, né? Que aquela criança, tu tá louca, né? Não é nada disso, para com isso, tu não tá vendo nada, isso aí é coisa que tu tá inventando, né? Como eu disse, que é o caso muito sério da mentira. Então isso com certeza tem reflexos futuros, né? No desenvolvimento da personalidade desta criança. E a própria OMS, né? Ela já cita, né? Já tem lá no CID-10, transtorno mental e do comportamento na infância. Né? Então, para vocês observarem assim que não é simplesmente uma questão que tangencia a espiritualidade, como é citado já nos livros de Allan Kardec e dentre outros livros, né? O livro de Allan Kardec, no caso, o Livro dos Espíritos, que cita a respeito disso. Então, claro que a própria medicina hoje já entende sobre isso. Inclusive casos de esquizofrenia, né, infantil, muitas vezes que é diagnosticada como isso, ou com algumas psicoses infantis. Então são tratadas como doenças, distúrbios psiquiátricos. E sabemos hoje que isso já tem um grande avanço também na medicina, no caso de tratamentos onde está né, constando na OMS, então no CID, a questão de processos obsessivos. Então é muito séria essa questão e a gente observa pelas nossas caminhadas aí em profissionais, né, também alguns relatos de familiares, de pessoas que têm crianças, que têm filhos, que têm sobrinhos, realmente comportamentos desse tipo. E é isso então que nos trouxe a falar sobre. E também é importante dizer que esses casos de
de esquizofrenia, transtorno mental, transtorno do comportamento, como que acontece com o cérebro da criança, e agora, o que que eu devo fazer? Se meu filho, então, ele tá escutando vozes, se ele tem um amigo invisível, e isso então agora eu já sei que isso é mediunidade, o que eu devo fazer, né? Eu devo estimular isso? Eu vejo que o meu filho tem um dom a mais, de cura, ou, né? Enfim, o que que eu devo fazer? Que momento eu devo agir, né? Ou eu devo impedir isso? São assuntos que nós queremos trazer então para vocês durante essas reflexões no mês de junho. O que é importante quando você identificar isso e não saber lidar, o que é muito comum, é você procurar, sem sombra de dúvida, um centro espírita, né? Quem sabe até aí, né, fique bem à vontade em procurar o Grupo Consciência, onde teremos a grande alegria em contribuir um pouquinho, em ensinar, em conversar e dialogar então com essa criança de uma forma muito natural e que ela vai compreendendo que esse processo é um processo lindo, posso assim dizer, um processo natural da vida e que não há nada de errado nisso. E jamais devemos acelerar esse processo, porque cada etapa da vida, por isso que nós já temos isso dividido em infância, adolescência e a fase adulta e a velhice, né? Podemos assim numa ordem mais simplificada em abordar. Então cada etapa ela tem um motivo, ela vai aflorando e vai desenvolvendo determinadas, digamos, vai abrindo determinadas portinhas a nível de consciência, obviamente, e que o ser então está preparado para lidar com aquilo. Então existem muitas coisas e que muitas vezes nos faz perguntar, nos faz questionar o porquê e como fazer. Porque às vezes vamos combinar, né? A teoria, existem muitas teorias. Existem muitos livros abordando sobre várias temáticas a respeito desse assunto. Mas quando você se depara com essa situação aí dentro do seu lar, ou até mesmo no ambiente escolar, né? O que fazer? E agora? O que eu devo fazer? Quem eu devo procurar? E é isso que nós queremos então auxiliá-los. Então, convido vocês mais uma vez, né, para acompanhar essa nossa reflexão do mês de junho sobre mediunidade na infância, e queremos aí trazer então não somente o que está a nível espiritual, mas também de comunicação, de como você pode auxiliar, como você deve então tratar isso com muita naturalidade, por mais complicado que seja, por mais medo que você mesmo tenha de não querer ver um amigo invisível, de não querer ouvir determinadas vozes, de achar que seu filho está tendo então um momento como é que eu posso dizer, como eu falei, não é loucura, mas que seu filho está passando por um momento assim que você não sabe como lidar com isso, é importante sim, né, ter esse conhecimento. Existe também, aqui eu quero já citar um outro livro que se chama Por que o Amor é Importante, né? Então você que tem um filho hoje, e já tem, né, filhos inclusive adulto, vai saber entender que o amor é uma força que move. Mas de que forma eu posso educá-lo, então, para a vida, para que esse ser, então, seja respeitada a sua história e seja respeitado também o seu processo reencarnatório, né? Então, a gente sabe que existe até um livro, se eu não estou enganado o nome do livro, Filhos são Espíritos. Então, filhos, você deve educá-los realmente para a vida, respeitando sempre o livre-arbítrio. Correto? Então, assim, outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, também registrado nesse primeiro vídeo, um vídeo meramente introdutório, mas não menos também sem alguma reflexão, né? E de fato, observem isso, quem sabe aí até o próximo encontro, observe em casa seu filho, observe em casa algum comportamento, observe se teve algum relato, alguma questão na escola,
na vida social das crianças, mesmo agora em tempo de pandemia. E nos escreva, participe, né, dessa jornada aí junto conosco, que com certeza acreditamos que, eu digo, né, que o Grupo Consciência acredita que, sem sombra de dúvida, trabalhando um pouquinho aí com as suas dúvidas, com seus questionamentos, a gente possa aproximar cada vez mais essa discussão e essa colaboração aí de forma a compartilhar com a educação de seu filho e também, né, aliviar o coração de vocês, pais, familiares e educadores, nessa jornada desse psiquismo infantil e que por vezes se reflete, né, lá na adolescência, na fase adulta, onde em alguns casos tende a amenizar tudo isso. Então, né, como eu disse, a questão até os 7 anos de idade, essa proximidade do mentor, e depois então vai ocorrendo um afastamento disso. Na idade adulta já começa um outro nível, mas com certeza é um grande desafio, sem sombra de dúvida. Mas cabe a você, pais, saber, ou você trata isso com amor, com respeito, com naturalidade, fazendo com que seu filho perceba que isso é algo bom, é algo correto, ou então você o amedronta e acaba provocando outros tipos de, como é que eu posso dizer, aflorar, né, determinados psiquismos, então, em seu filho, gerando medos, frustrações e insegurança. E sem sombra de dúvida, a escolha é apenas sua, como responsável e educador por esse espírito que está encarnado aí em sua família, com um propósito reencarnatório, com uma proposta para a humanidade e, sem sombra de dúvida, ninguém melhor do que você para então conduzir neste caminho. E fique bem à vontade, caso você já identifique isso em seu lar, né, ou conhece alguém que passa por essa situação, então, né, fique muito bem à vontade em já nos procurar aqui no Grupo Consciência, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.